Olá! Vamos fazer uma viagem no tempo até ao século XVI, a uma Inglaterra completamente dividida e quase em guerra civil. E no meio de toda esta confusão, temos uma jovem de 25 anos, considerada por muitos como ilegítima e com inimigos em todo o lado. A pergunta é: como é que esta mulher, Isabel I, conseguiu não só sobreviver, mas também dar início a uma das épocas mais incríveis da história? É o que vamos descobrir. Esta é a grande questão que fascina historiadores há séculos. Quando Isabel subiu ao trono, em 1558, a Inglaterra estava basicamente falida, partida ao meio por guerras de religião e ameaçada pelas grandes potências da Europa. A missão dela parecia, honestamente, impossível. Vamos lá ver como é que ela conseguiu o impossível. Para percebermos a sua grandeza, temos de começar pelos desafios. E acreditem, eram gigantescos. Isabel não herdou um trono seguro e confortável. Ela herdou um autêntico campo de minas político, com armadilhas por todo o lado, tanto dentro como fora do país. Bem, ela herdou a coroa da sua meia-irmã, Maria I. O reinado de Maria ficou conhecido por um nome um bocado assustador: Maria a Sanguinária. E isto por causa das perseguições religiosas terríveis que ela promoveu. Por isso, com apenas 25 anos, a jovem Isabel encontra um país traumatizado e completamente dividido. Ok, vamos lá ver bem o tamanho do caos. Havia uma guerra religiosa a ferver entre católicos e protestantes. Os cofres do reino estavam vazios, muita gente dizia que ela nem sequer tinha direito ao trono. E, para ajudar, ela era uma mulher num mundo totalmente dominado por homens que achavam que ela não tinha capacidade para governar. As probabilidades não estavam mesmo a favor dela. Então, por onde é que ela começou? Pelo mais complicado, claro. Isabel decidiu atacar os dois maiores problemas do reino de uma só vez: a confusão religiosa e a instabilidade política. A sua primeira grande jogada foi o chamado Ato de Supremacia. Com esta lei, ela basicamente cortou o controle do Papa sobre a Igreja de Inglaterra. Mas aqui é que está o toque de gênio. Em vez de se declarar chefe suprema, como o pai dela, Henrique VIII, fez, ela escolheu o título de Governadora Suprema. Foi uma forma muito inteligente de dizer que ela governava a Igreja, sim, mas que o líder espiritual era Deus. Um gesto que conseguiu acalmar tanto católicos como protestantes. Esta estratégia ficou conhecida como o caminho do meio. O que é que ela fez? Manteve o aspecto geral das igrejas católicas, com os bispos e os rituais que as pessoas já conheciam, mas introduziu as ideias protestantes e um livro de orações em inglês para que todos pudessem perceber. O objetivo dela era muito prático: criar uma igreja que unisse as pessoas em vez de as separar, e assim evitar uma guerra civil a todo custo. E a vida pessoal? Toda a gente a pressionava para casar e ter um herdeiro para o trono, mas Isabel usou o facto de ser solteira como uma arma diplomática. Ao não escolher o marido, ela mantinha os reis estrangeiros a competir pela sua mão e, mais importante, garantia que ninguém lhe tirava o poder. Ela costumava dizer que o seu único casamento era com a Inglaterra. Mas a paz dentro de portas não significava segurança. Durante décadas, o reinado de Isabel foi uma teia de intrigas, cheia de espiões, conspirações e a ameaça constante de uma invasão pelas grandes potências católicas da Europa. A sobrevivência do reino e da própria rainha esteve sempre por um fio. A sua arma secreta chamava-se Sir Francis Walsingham, que foi basicamente o primeiro grande mestre de espiões da história moderna. Ele criou uma rede de agentes por toda a Europa que apanhava cartas secretas. Eles usavam técnicas avançadas de criptografia, que é a arte de criar e decifrar códigos secretos, para descobrir os planos dos inimigos antes que eles acontecessem. Era o equivalente a um serviço secreto do século XVI. A maior ameaça de todas veio de Espanha. O rei Filipe II, o monarca mais poderoso do mundo na altura, queria deitar Isabel abaixo e trazer o catolicismo de volta à Inglaterra. Em 1588, ele enviou a sua invencível armada, uma frota gigante com 130 navios de guerra. Para a pequena Inglaterra, aquilo parecia mesmo o fim do mundo. Só que a marinha inglesa, liderada por Sir Francis Drake, tinha um plano. Os navios deles eram mais pequenos e rápidos e conseguiam manobrar à volta dos pesados navios espanhóis. E depois usaram uma tática de puro terror psicológico. Pegaram em 8 dos seus próprios navios, vazios, e incendiaram-nos, enviando-os diretamente contra a frota espanhola. O pânico foi total. A formação espanhola desfez-se e o que os ingleses não destruíram, as tempestades do Atlântico trataram do resto. Foi uma vitória que ninguém esperava. Esta vitória improvável mudou absolutamente tudo. A Inglaterra passou de uma nação assustada a uma nação cheia de confiança. E este novo espírito deu origem a uma verdadeira explosão de cultura, exploração e inovação que ficou conhecida como a Era de Ouro.
Pensem nisto. É durante o reinado dela que um tipo chamado William Shakespeare escreve as suas peças imortais. É também nesta altura que Sir Francis Drake dá a volta ao mundo, trazendo riquezas e conhecimento de terras que poucos conheciam. E é quando pensadores como Francis Bacon começam a desenvolver o método científico, mudando a forma como olhamos para o mundo. Foi uma autêntica renascença inglesa. Muito bem, depois disto tudo, o que é que ficou para a história? Qual foi o impacto duradouro do reinado de Isabel I? Vamos ver como é que ela moldou o futuro. Talvez o maior legado dela possa ser resumido num único número: 44. Ela governou durante 44 anos. Numa época em que os reis e as rainhas duravam pouco tempo no poder, ela foi a rocha que segurou a Inglaterra. E foi esta longa estabilidade que permitiu que a cultura, a ciência e a exploração tivessem tempo para crescer. A Inglaterra que Isabel deixou era irreconhecível. A sua aposta numa marinha forte e as viagens de exploração não só protegeram o país, como lançaram as bases para o futuro Império Britânico. O domínio dos mares, o comércio global, a influência inglesa pelo mundo, tudo isso começou aqui, no tempo dela. Então, como é que ela conseguiu tudo isto? Bem, foi com uma mistura única de inteligência, pragmatismo e uma incrível capacidade de controlar a sua própria imagem. Ela sabia quando ser flexível e quando ser dura como ferro. Isabel I não se limitou a governar. Ela tornou-se o próprio símbolo da Inglaterra. E talvez seja isso que transforma um líder numa lenda. A capacidade de se tornar o rosto da sua própria nação.